Deus deseja, eu devo desejar. Há um grande conflito em o que nós desejamos, buscamos, pedimos, com o que Deus deseja para nós. Eu tenho visto, eu tenho tido experiências, muitas pessoas, nosso ministério, ele é a própria experiência. E como as pessoas desejam e lutam por coisas que muitas vezes no final da situação não há propósito, não há salvação, não há edificação. E isso é perigoso. Quando nós nos fortalecemos na palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas também a Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta. O livro de Tiago fala sobre isso. Ou seja, o que nós ouvimos, se não for do agrado nosso, às vezes pode ser do agrado de Deus, e é a maioria das vezes, nós não permitimos que Ele produza. Uma grande consequência de coisas ruins que acontecem na vida dos cristãos estão por conta do que ouvem, mas porque não lhes são parecidos com os seus objetivos, são descartados. Não permite que aquilo venha consolidar na fé e venha trazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, quando nós corremos atrás dos nossos desejos, das nossas vontades, nós podemos nos satisfazer, mas não vamos produzir e não vamos ser para Deus conforme a vontade dele. Amém? Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela cai em nós, ela produz em nós, que o próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, as extensões de mim, disse Jesus. E aquele que estiver em mim e eu estiver nele, dareis muitos frutos. É certo que Jesus fala em João 15 que ele é a videira e que haverá frutos se permanecermos nele. Pois quando eu pergunto nessa noite, por que as pessoas têm dificuldade de entender que só vamos produzir frutos que edificam, frutos que permaneçam e produzam para o reino de Deus se estivermos em Jesus? Mas é tão fácil, é tão perigoso não permanecer em Jesus, porque Ele é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes o cristão, o homem, a mulher, às vezes até novato na fé, iniciante, às vezes pessoas já antigas, cristãos de anos de caminhada, se confundem em estar numa religião, num cargo, numa posição, mas não praticam, não vivem, não revelam Cristo na sua vida, no seu viver, no seu testemunho, porque eles não estão ligados em Jesus de forma a produzir. Irmãos, produzir, testemunhar Cristo, produzir para o reino de forma com que agrade a Deus, conforme o desejo de Deus. E ele foi bem claro: aqueles que estiverem em mim, disse Jesus, e eu nele, este dará muito fruto. E a vontade do Pai, que é o agricultor. Mas muitas pessoas querem ter uma vida, os seus próprios desejos, os seus próprios entendimentos, desligado da palavra, que não vão produzir. Amém? O texto dessa noite
nessa breve introdução, está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vários versículos, eu vou lendo, tá bom? Eu preparei aqui um tema que seja o desejo de Deus, o nosso desejo. Aquilo que Deus desejar, eu devo desejar. E para isso eu preciso conhecer a palavra e praticá-la. Nós vamos estudar 3 elementos nessa noite, 3 elementos muito básico, muito sucinto do estudo, não dá para se aprofundar, mas muito marcante. Se você anotar, grifar a sua Bíblia, você vai aprender um pouquinho só, mas vai ser forte para a tua vida. Amém? Atos capítulo 1 diz, o autor: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro ponto do texto em que nós estamos lendo é um grifo meu. É um grifo meu aqui na Bíblia. Que ele diz então assim: escrevi a respeito de tudo. Preste atenção nessa palavra. O que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Veja que esse versículo parece ser um versículo simples. Parece ser um versículo raso. Parece ser um versículo sem profundidade teológica. Só que não. O autor do livro de Atos, ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Jesus veio para uma missão. E eu citei aqui João 15. O agricultor, o lavrador, a videira e os ramos. E ele cita uma relação de frutificação, de produzir, de ter um produto daquilo que gera através de uma ordem. O agricultor é o pai, a videira é o filho, e os ramos são a produção da obediência, da vontade. Não por muito pouco que a Bíblia fala em vários momentos que Jesus disse assim: olha, o meu Pai me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O desejo de Deus. Deus sentiu um desejo no coração de enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ensinou, instruiu isso até o dia em que ele foi levado, ascendeu ao céu. Jesus não rompeu a vontade do Pai. Jesus não interrompeu o desejo de Deus. Ele cumpriu o desejo de Deus de ensinar, instruir até o momento em que ele foi levado e retornou para o lugar dele, ao lado do Pai. Veja então que eu encerro dizendo: até o dia em que Jesus ensinou, instruiu, até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Esta instrução, agora que eu vou falar, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos. Veja que Jesus teve no seu ministério 3 anos e meio, muita instrução, muito ensinamento, parábolas, e muitos ouviram. Porém, a Bíblia fala aqui agora, neste versículo, em que um pouco antes dele subir e ascender, ele estava falando com os discípulos, só que agora por intermédio, por meio do Espírito Santo, que já estava por descer sobre o homem, por dar poder ao homem para entender. Amém? A leitura continua dizendo que havia escolhido todos os 12
que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes, deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino. Veja outra palavrinha importante aqui. Mesmo depois de ressuscitado, dando provas indiscutíveis, falava acerca do reino de Deus, que é o propósito de tudo, meu irmão. Se nós não olharmos a vida cristã como um reino onde Cristo é o nosso rei, onde nós somos uma nação, um reino espiritual, nós não temos a visão completa. E fala então que ele falava acerca deste reino de Deus. Então, certa ocasião, enquanto comia com eles, os discípulos, ele deu uma ordem, dizendo: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Jesus volta a dizer, quase na hora de estar subindo, ele fala acerca do reino, ele enfatiza de novo que a vontade de Deus, o desejo de Deus, não pode ser interrompido, tem que ser respeitado e buscado. Não haverá igreja, ele está dizendo aqui, não haverá igreja se não existir mais a vontade do meu Pai, se não for mais nos planos do meu Pai. Então, para que nasça a igreja, para que exista realmente uma extensão do meu ministério, ele está dando para nós agora a condição das varas frutificar. A videira mesmo, o tronco, talvez ali fisicamente, olha, cortamos Jesus, matamos ele, acabamos com ele. Espiritualmente, não. Porque a videira verdadeira, ela é espiritual. Até parece que ele foi morto, mas não, ele estava ressuscitado. Indiscutivelmente, ele estava vivo. Então a videira permanecia viva, mas agora é hora das varas, dos ramos, frutificar para o reino. Está aqui, para o reino do meu Pai, o reino de Deus. Então ele fala: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual já lhes falei. Quando ele fala do qual já lhes falei, eu anotei aqui o primeiro item do pilar do nosso estudo, a palavra ouvir. Quando ele fala que eu já lhes falei, é porque o ouvido dos apóstolos, dos discípulos, já tinham ouvido acerca do reino, acerca da videira, acerca da vontade de Deus. Então a primeira palavra que eu grifei, ouvir, preste atenção, 3 itens básicos e fáceis. Ouvir. Ele fala assim então: olha, da qual já lhes falei, a promessa de meu Pai. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Opa, vamos lá. A segunda coisa, a segunda coisa que nós estamos falando aqui é de crer. Crer é uma promessa e o Espírito Santo está por vir. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Eu marquei a palavrinha reunido aqui, porque eram os que viam e viram ele pessoalmente, indiscutivelmente. Reunidos, eles estavam vendo-o, a ponto de perguntarem: Senhor, é neste tempo que vais restaurar a Israel, o reino a Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somente até aqui, senão o tempo não vai permitir que nós vamos andar no estudo. Bom, lido o texto agora, nós vamos comentar o texto. Veja a preocupação de Jesus antes de voltar ao Pai. Vê a preocupação de Jesus com quem ele tem ensinado, com quem ele tem falado,
texto começa dizendo de tudo que Jesus ensinou até o dia que foi levado aos céus, e ainda por subir deu instruções cheias de poder do Espírito Santo. Uma preocupação muito grande de Jesus com o reino, com o nascimento da igreja, com quem haveria de ser os verdadeiros cristãos que testemunhariam através de um poder, de uma promessa do Pai. Ele fala, as promessas do meu Pai. Jesus é comprometido. Jesus, ele não estava pela vontade dele, mas pela vontade do Pai. E ele transmite isso, e o que nós vamos aprender nessa noite é: aquilo que Deus deseja, devemos desejar. Bem, se nós não desejarmos com olhos espirituais, com ouvidos espirituais e com um coração disposto a agradar a Deus, nós não vamos receber as promessas de Deus, nós não vamos viver as promessas de Deus, e ainda não testemunharemos e não produziremos para ninguém. Irmãos, uma pessoa que ela não está dentro deste grupo, dessa promessa em que Cristo tem uma preocupação muito grande, está fora dos planos de Deus. Talvez nós vamos ver mais para frente algo que você vai se assustar. Vamos lá. Eu numerei 3 palavras: viram, ouviram e creram. Eu vou falar 3 temas primeiro, depois eu vou deslanchar uma por uma. Viram. Ver. Jesus esteve com eles. Jesus andou com eles. Eles viram milagres. Eles viram coisas grandiosas. Eles viram a perseguição. Eles viram Cristo ser apedrejado, açoitado, ferido. Eles viram ele entregar e render o Espírito a Deus. Eles viram o seu corpo ser tirado do madeiro. Eles viram o seu corpo ser colocado num túmulo. E eles viram também a porta do túmulo, a pedra removida. Eles viram o lenço dobrado. Eles viram o estado de arrumação que Jesus deixou o túmulo. Jesus não sai correndo, Jesus não é levado, Jesus não é roubado, Jesus não é tirado. Jesus ressuscitou, ele se levantou num corpo de glória, arrumou o seu estado, o seu lenço estava ali dobradinho, e ele simplesmente ressuscita. Está escrito aqui onde eu estava lendo, indiscutivelmente, não tinha como não crerem que ele estava vivo. Eu escolhi uma frase: os que viram, mas não receberam. Qual é essa classe de pessoas do estudo que o pastor está dando sobre ver, sobre olhar, mas não receberam, não viveram, não tiveram direito? Quem são essa classe que hoje nós teremos que tomar muito cuidado para não fazer parte dela? Foram aqueles que olharam, viram, contemplaram, viram milagres, acompanharam. Muitos deles viram Jesus repreender o mar, enfim, tudo que viram. Mas no seu coração não desceu, porque não ouviram a voz. Jesus não veio para mostrar, fazer algo visual. Jesus veio para falar, instruir. O texto começa dizendo que o autor diz: olha, eu relatei tudo a respeito de que Jesus começou a fazer, a ensinar e instruiu até o último dia no Espírito Santo. Muitos viram Jesus, viram ele fazer milagre, viram ele andar, viram ele transformar a água em vinho, viram multiplicar os pães, os peixes, mas os seus ouvidos não ouviram as palavras que ele dizia a respeito do reino do meu Pai, a vontade do Pai. É um perigo essa classe de cristãos, de crentes, de evangélicos, que querem ver coisas. Estão vendo cultos, estão vendo pastores, estão vendo movimentos, estão vendo louvor, estão vendo, mas não ouvem. O seu desejo não é o de Deus. A Bíblia fala que
Os ouvidos de Deus estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. A Bíblia fala que Deus nos ensina que para que possamos ter uma ligação entre nós e Ele, o ouvido dele é sensível para ouvir o nosso clamor e os nossos ouvidos têm que estar abertos para ouvir a sua voz. Não adianta um só falar. Eu falo, eu clamo, eu grito e Deus ouve. Mas se Deus não pode falar comigo porque os meus ouvidos não recebem, eu apenas vejo as coisas acontecer e não as valorizo, não as tenho como vontade de Deus, desejo de Deus. É uma classe perigosa. Eu e você não podemos ser dos que vê, mas não recebe pelo ouvido. Não recebe o Senhor pelo ouvido. O pastor prega a palavra, ministros, missionários pregam, ministros de louvor pregam com louvores, mas o coração não, o ouvido não recebe. Segundo item, os que ouviram, então eu vou de novo repetir, o primeiro pilar, dos que não vão desejar como Deus deseja, é os que viram, mas não ouviram, não recebeu nos seus ouvidos. A segunda classe perigosa é os que ouviram, mas não creram. É diferente. Essa segunda classe, elas vai um passo a mais. Eles andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagre, tudo que eu relatei na primeira turma aqui. Mas essa segunda turma aqui, ouviram também. Assentaram na relva, andaram com ele no barco, comeram do peixinho e do pão multiplicado. Enfim, viveram os milagres e ouviram a voz dele, mas não as permitiram permanecer em seus corações. Não permitiu que aquilo se solidificasse em fé. Ouviram, alguns até, ele foi muito claro, Jesus disse assim: olha, vá, a tua fé te salvou. Vá, sua filha já está curada. Vá, a tua fé te libertou. Quantas vezes Jesus disse isso? Eles viram, ouviram, tiveram experiência com o milagre, mas não permaneceram, porque não estava até nos últimos dias juntos dessa multidão que Jesus curou, libertou, abençoou, que viram, ouviram, receberam até alguns milagres, mas não continuaram, porque senão não seria 120 pessoas no cenáculo na descida do Espírito Santo, seriam milhares de milhares, seriam multidões, mas não era. Aqui eu estou no texto em que há um pouco mais adiante nós vamos ver que eram cerca de 120 os que oravam e obedeciam. Vamos lá. Então o primeiro item é os que viram, mas não creram. O segundo é os que ouviram, mas também não creram. Viram, ouviram, mas não creram. Não produziu fé. E o terceiro, deixa eu só voltar aqui, só para te justificar. Os que viram é os que tudo que ele ensinou a fazer está aqui no começo. Os que ouviram está no versículo 6, que ele fala: então estes estavam reunidos e passaram a lhe perguntar. Estes tinham, queria até que Jesus falasse, e Jesus falava, e eles ouviam, mas não permaneciam. E a terceira classe perigosa, não. A terceira classe é aonde eu quero chegar, que deve ser a igreja vitoriosa. É os que viram, ouviram e creram e receberam. Essa terceira classe, os que creram e receberam, é as que andaram com ele, foram ensinados por ele, aprenderam com ele
testemunharam acerca da ressurreição dele, comeram com ele depois de ressuscitado. É uma prosperidade, eles estão prosperando. Primeiramente só ouviam as parábolas, viram ele, ouviram, agora começaram a experimentar a fé, a ponto dele falar assim: olha, vocês que me ouvem, te dou uma ordem, vocês que estão até agora comigo, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu já lhes falei. Então aqueles que estavam rindo perguntam: mas Senhor, é agora o tempo que vai restaurar? Ele disse: não compete a vocês a saber. Crer, que é o elemento principal do artigo 3 do estudo, elemento 3 do estudo, é os que creram e receberam. Crer não é questionar. Crer não é tirar a prova dos 9. Olha, eu andei com Jesus, eu aprendi, eu fui ensinado, agora tem que acontecer. Olha, hoje se Jesus não fizer isso na minha vida, hoje se não acontecer esse milagre, hoje se o Senhor não reverter esse quadro na minha família, na minha casa, hoje se o Senhor não curar dessa enfermidade, hoje se o Senhor não abrir essa porta, isso não é fé, meu irmão. Ô minha irmã, isso não é fé. Isso é exigência. O desejo de Deus não é que nós conquistemos as coisas por ordem, por exigências, é que nós tenhamos fé, a convicção, a certeza das coisas que não vemos, não existe, mas esperamos e já podemos crer. Essa é a terceira classe, os que creram e receberam. Quando eles falam: Senhor, mas então se tudo isso está sucedendo, se a gente não é para sair daqui, é para ficar guardando Jerusalém, é que o Senhor está falando, parece que o reino de Deus está chegado e a gente vai, mas então Israel vai ter o direito de reino de novo, é isso? O que vai acontecer? Para quem não sabia, os romanos já haviam tomado posse do reino de Israel, é eles quem governavam. E ele fala: não lhes compete saber o tempo, nem a hora, nem data, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão, olha aí, para encerrar, creio, é isso, mas receberão poder. Ou seja, ao invés de responder as perguntas, os questionamentos, o que eles queriam ver acontecer, as coisas que tanto sonhavam, a libertação do jugo de outras nações, sabe o que Deus deu a eles? E que eles estavam na dúvida? O reino. Deus estava propondo para eles um reino muito maior, espiritual, o reino de Deus para nosso governo no Espírito. Você que me ouve, cuidado quando você procura ver muito, e não deixa os seus ouvidos receber. Cuidado quando você ouve muito a palavra de Deus, mas não cai no coração. E cuidado quando você ouve e não produz. É preciso ver, crer, ouvir, crer e produzir. Olha o que Jesus disse: não compete vocês querer saber data, horário, local, nada. Não questionem. Creiam. Olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas. Olha, daí sim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi levado aos céus. Terceiro elemento para encerrar aqui. Primeiro, nós já falamos, muitas vezes as pessoas querem apenas olhar e observar, mas não querem agir com a vontade de Deus. Não querem fazer a vontade. Segundo, ouve, mas não deixa entrar no coração. Então não terão revelações. Não se sentirão produtivos.
nem terão forças para permanecer. Não vão testemunhar. Terceiro, serão cristãos transformados, verdadeiros, experimentados, instruídos e cheios da unção do poder. Jesus não deu limite de terra para eles. Sabe, resumindo aqui para você agora, e isso vai servir para a tua vida, preste atenção. Olha o que o Espírito Santo vai te revelar agora. Olha o que o Espírito Santo está revelando agora para você. Eles estavam querendo data, local, acerca de onde? De Israel. Um pedacinho de nada, insignificante no planeta Terra. Eles estavam ainda arraigados no que viam, no que conheciam, mas Deus tinha muito mais. Olha o que eles ouviram. Olha, e vocês receberão poder do Espírito Santo. Quando descer sobre vocês, vocês serão cheios, e aí sim vocês terão autoridade para ir ao mundo todo. Jesus disse, aí vocês vão ver que excede data, excede limite, excede terra, excede governo, excede qualquer ordem. Vocês vão ter campos vastos, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ninguém para a igreja, ninguém detém um cristão, ninguém detém quem é cheio do Espírito Santo, ninguém pode impedir. Testemunharemos Cristo em nosso falar, nosso agir, nosso cantar, em todas as formas, porque cremos, olhamos, vemos, cremos e produzimos para Ele, na vontade dEle. A vontade de Deus é que você saia dessa situação. A vontade de Deus é que você vença essa barreira. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que você não seja escravo do pecado, não seja escravo do medo, não seja escravo do pensamento pequeno, dos desejos de homens, mas que sejam autoridades cheias do Espírito Santo para determinar, ir em nome dele, testemunhar, viver e produzir para o reino dele, em nome de Jesus. Amém? Que fique essa palavra no teu coração. Desejar o que Deus deseja nos remete bênçãos das promessas sem fim. Não haverá limites, não haverá tempo, não haverá datas. Quando nós desejamos o que Deus deseja para nós, nós ganhamos entendimento da autoridade no Espírito que nos foi outorgado. Quando nós desejamos o que Deus desejou para nós, nós nos enxergamos num reino de amor, de autoridade, para testemunhar Cristo, determinar a cura, expelir demônios, produzir almas, batismos e um reino muito mais amplo do que possamos imaginar. Muitos de nós vamos ficar surpresos no céu, quando a gente chegar lá, quando eu e você chegar lá, e ficar tipo assim, puxa vida, eu fiquei limitado demais, eu não abri meus ouvidos, eu vi e pouco entendi. Como eu gostaria de ter trabalhado, como eu gostaria de ter usado essa autoridade, como eu gostaria de ter produzido mais para este reino. Poxa, quantos eu poderia ter trazido, quantos eu poderia ter salvo, quantos eu poderia ter ganhado. Nós vamos nos surpreender de quanto Deus desejou para nós, e pouco nós desejamos de acordo com o que Deus desejou para nós. Vamos diminuir os nossos desejos, nossas vontades, e fazer mais a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus.